E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Que é o que a palavra diz, né? Que ele vai se assentar no trono de Deus querendo parecer Deus. E o trono de Deus aqui, o qual está falando, é os mares. E os mares significa povos, línguas e nações. Então é assim que ele se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ele está aí no entendimento de todo mundo está andando conforme as palavras dele, conforme a natureza dele. Todo mundo andando na carne. E assim estão servindo a ele, achando que estão servindo ao Deus Altíssimo. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Então, por que não tem nenhum segredo que dá para esconder dele? É porque é ele que coloca no coração do homem o que o homem quer. Ele coloca uma vontade, um desejo, ele coloca o pensamento. Aí, essa pessoa que está obedecendo esse pensamento, essa vontade, esse desejo, está obedecendo a ele. É ele que bota os segredos no coração do homem, através do entendimento. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentastes as tuas riquezas, e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor, porquanto consideras o teu coração como se fora o coração de Deus. No caso, ele considera que o coração dele é igual ao de Deus, porque quase a humanidade toda está adorando ele. Porque todos que estão vivendo na carne, sendo dirigidos por seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, estão obedecendo a ele, estão servindo a ele. Então ele se passa por Deus aqui na terra, quando ele dirige as pessoas por esses meios. E você vê que todo mundo tem um padrão. Todo mundo em uma região escuta só uma música, veste uma roupa. Então cada grupinho ali sempre está agindo de uma única forma, ainda que tenha suas características diferentes. Mas todos seguem o mesmo curso, o qual é ele que propõe. Porque ele está acima dos mares. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão a sua espada contra a formosura da sua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Então as pessoas acabam servindo a Satanás sem saber, né? Porque o jeito que ele age nas pessoas é através do pensamento, da vontade, do desejo. E aí essas coisas parecem que fluem da própria pessoa, mas não, é ele colocando essas coisas nela para ele dirigir a vida dela. Mas quando acontecer o arrebatamento, tudo que ele fez vai ser aniquilado. E aí vai começar a destruição aqui. E um vai aniquilar o outro, né? Um vai começar a guerrear contra o outro, porque as pessoas vão começar a ficar loucas aqui. Outros vão ficar endemoniadas e já não vai mais ter uma vida aqui nesse mundo, porque tudo vai ser destruído. E depois vão vir os demônios aqui na terra, em carne e osso, e vão começar a matar todo mundo. Então, quando esses demônios vêm aqui para a terra, que é depois do arrebatamento, eles vão vir na forma física, na forma que você pode tocar. E se você pode tocar neles, eles podem tocar em você. Então, eles vão vir acabar com a humanidade. E essas pessoas que ficarem vão servir de alimento para eles, porque tem pouco tempo, né, aqui na terra. A grande ira vai vir sobre eles, e como ele sabe que tem pouco tempo, então ele vai vir com tudo, vai sair destruindo tudo, matando tudo que vê pela frente. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és homem, não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o farei, diz o Senhor. Então o demônio, né, o Satanás, o Samael e também os anjos caídos dele, para poder viver nesse mundo aqui, para poder interagir com esse mundo, ele precisa de corpos, né? Aí ele tem os anjos caídos, que são demônios no corpo de uma pessoa, e também ele age nas pessoas através
dos 5 sentidos, o qual já falamos aqui. E aí, quando as pessoas morrer, não tiver mais ninguém aqui, cadê o reinado dele? Cadê ele sendo Deus? Não vai ter mais homem na terra. E no tempo antes de Yahushua vir, ele reinava na terra, assim, no corpo de carne mesmo. Aqueles lá, faraó que dizia que era Deus, aqueles imperador que dizia que era Deus. Então, esses homens que na antiguidade, antes de Yahushua vir, sentava num trono lá e fazia as pessoas adorar ele, aceitar ele como Deus, esse é o homem, o qual aqui fala, que Satanás tomava um corpo de carne lá e dizia que era Deus e obrigava as pessoas a adorar ele como Deus. Então, quando Yahushua veio, destronou ele. Ele não pode mais tomar um corpo de carne e obrigar as pessoas a aceitar que ele é Deus. Mas, na forma espiritual, ele continua sendo Deus e as pessoas continuam adorando ele. Não em um corpo de carne assim, ele sentando lá em um trono e obrigando as pessoas a adorar ele como Deus e dizendo que ele é Deus. Mas na forma espiritual, ele está assim, através dos corpos de carne, mas não naquela forma de obrigar, como era no passado, antes de Yahushua vir. A pessoa até morria se fosse na presença do rei, sem o rei chamar ela, porque era Deus. Quem ia aparecer na presença de Deus quando Deus não chamou? Então, dessa forma aí que ele era nos imperadores, nos faraós, nos reis, essa forma aí acabou. Mas ele continua ainda na forma espiritual, nos corpos de carne, da forma agora enganando através da religião. E ele ainda continua, agora ele continua sendo Deus na forma na religião, mas não na forma de sentar no trono lá e obrigar a pessoa a servir a ele como Deus e aceitar ele como Deus. Essa parte foi antes de Yahushua que ele fazia isso na terra. Hoje ele senta no trono, mas através da pessoa, porque o trono é a pessoa. E faz a própria pessoa servir a ele como Deus, através daquela religião que ela anda. Sim. E esse trono, assim, é o entendimento da pessoa. Quando a pessoa tem um entendimento mundano, o qual foi proposto por ele, essa pessoa acaba tendo a natureza dele, porque essa pessoa vai ser dirigida por suas vontades, seus desejos e sentimentos. E como é ele que coloca essas vontades nas pessoas, ele acaba dirigindo ela e sendo o rei sobre elas. Na verdade, é Deus, é o Deus dela. Se passa por Deus. Agora ele não é mais o rei que governa e obriga a pessoa a aceitar ele como Deus, igual antes de Yahushua. Agora ele se passa por Deus na religião e as pessoas adoram ele como Deus. E o nome o qual ele usa para se passar por Deus aqui na Terra é esse Jesus aí, onde está na boca de todos os religiosos, porque religioso não obedece a palavra de Deus, obedece a palavra dos falsos profetas. E também quando eles falam apenas o título Deus, o título vazio, que eles não têm nem conhecimento que Deus é esse que eles estão chamando. Porque o único que levou o título Deus, que é verdadeiro, é o de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se a pessoa não tem referência a esse das Escrituras Sagradas e pelo Espírito Santo é obediente à palavra, é um título vazio, o nome Deus. Então, se refere ao anjo caído, Lúcifer. É ele que tem um título vazio chamado Deus, que todo mundo adora ele e serve a ele, e fala que é dele, e que Deus está com ele, mas não segundo as Escrituras Sagradas, não com conhecimento da palavra, a forma correta de conhecer o Altíssimo e servir ao Altíssimo. Então, o nome Deus é um título vazio, que é dado ao anjo caído. Então, ele é Deus desse mundo, de todas as pessoas que não têm conhecimento da palavra e não têm conhecimento do Deus único, que é segundo as Escrituras Sagradas, para conhecer o Deus único, e pelo Espírito Santo, e sendo obediente à palavra. Aí vai saber quem é o verdadeiro e único Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra e por obedecer à palavra. Vai saber realmente o Altíssimo, o único Criador do céu e da terra, que deram esse título para ele de Deus. Que esse título Deus não é o nome dele, é o anjo caído. Mas como atribuíram a ele esse nome Deus, mas o nome não é Deus, Altíssimo, Criador.
Esse é o título dele, do único soberano, Altíssimo Criador. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Aqui quando fala que ele estava no Éden, não está se referindo a exatamente que ele estava no jardim. O Éden era onde estava o trono do Eterno, que transportou o trono dele para o jardim. Então, quando fala do Éden, se fala quando ele estava lá no reino do Eterno, antes da queda dele. E quando fala que ele estava vestido dessas pedras aí, significa a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a pedra de Deus é Yahushua, é a revelação, as revelações de Deus estavam com ele. Deus passava a revelação para ele e ele passava para os anjos, os outros anjos lá. Então a pedra significa isso, você tem os mistérios de Deus, você tem aquele tanto de sabedoria. E no caso, né, essa revelação aí é que Deus falava as coisas, ele era como se fosse o porta-voz de Deus. Ele estava lá sempre do lado de Deus, Deus falava e era ele que transmitia as mensagens de Deus, né? Lembra que quando Deus fala com o som de trovão? Para muitos vê como trovão, para outros vê como voz. Então quando ele ia lá levar... É como uma pessoa, ela tem uma voz tão suave, que é como se fosse uma canção no ouvido daquela pessoa que está ouvindo, porque a voz dela é suave, é gostosa de ouvir. Então assim era ele. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Essas pedras fogueadas eram os anjos. E aqui as pedras afogueadas eram os anjos. Quando ele transmitia as palavras de Deus, eles recebiam o fogo, né? O Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bom, ele era perfeito no início porque ele fazia tudo corretamente. Ele era obediente à palavra de Deus, né? Porque ele obedecia às leis do Eterno. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E ele estava exercendo o papel dele muito bem, o qual era transmitir as palavras de Deus. Só que chegou uma hora que ele se ensoberbeceu e foi nessa hora que achou iniquidade nele, porque ele cobiçou o trono do Pai, né? Ele queria colocar o reino da ciência do bem e do mal no lugar da ciência do bem, né, do Pai. Ele queria colocar o reino dele, que é a ciência do bem e do mal, acima do reino de Deus. Só que Deus não deixou que isso acontecesse. Porque não precisa nem explicar o porquê. Você pode ver aqui nesse mundo o que é a ciência do bem e do mal. Você vê como aqui só acontece destruição, morte, essas coisas erradas assim. E aí quando Deus não deixou ele colocar o reino dele lá em Sião, aí ele se rebelou e começou a falar que Deus era tirano, começou a falar que Deus ele era como se fosse um ditador, que não dava liberdade para os seus filhos. E aí nisso, o Samael, né, o anjo caído, começou a espalhar isso no reino lá, e infelizmente uma boa parte dos anjos acabou caindo na conversa deles. E aí o que aconteceu? Deus se levantou e ele queria fazer um concerto com esses anjos que se rebelaram contra ele, de se arrepender, voltar atrás, esquecer esse negócio de ciência do bem e do mal. Aí desses anjos que se rebelou, se arrependeu e voltou para o lado de Deus. Mas muitos anjos ficou do lado de Samael, de Lúcifer, porque ele não se arrependeu, ele ainda ficou sendo orgulhoso, ele não queria admitir que estava errado e ainda assim continuou cobiçando o reino do Pai. E aí aconteceu que Deus veio aqui na Terra, criou o Jardim do Éden, criou o mundo aqui, né? E ele criou o homem, aí Deus se despojou da majestade dele
e entregou tudo a Adão. E Adão ali estava como um árbitro. Era ele que ia decidir qual reino ia governar o universo. Ia ser o reino de Deus ou o reino de Satanás, que é a ciência do bem e do mal. Só que, como a gente sabe, a Eva foi enganada por Satanás, né? E aí, quando Adão comeu do fruto, entregou para Satanás todo o reino. Por isso que todos nascem mortos, por isso todos nascem com a morte. Porque quando Adão e Eva comeu do fruto, porque Deus disse, né? No dia que delas comerdes, certamente morrereis. Ali não estava falando da morte física, estava falando da morte espiritual. Quando eles comeu do fruto, o Espírito de Deus saiu deles. E quando o Espírito de Deus saiu deles, a morte entrou. Satanás entrou neles. Agora, Deus já não podia mais conversar com eles. Agora, quem estava ali falando na mente do ser humano era Satanás. E é assim que ele vinha manipulando as pessoas, colocando vontade, desejo, sentimento. E tudo através do entendimento que ele colocava nas pessoas. Porque foi assim que Satanás enganou Eva. Ele colocou um entendimento dele na Eva, o qual era: se você comer desses frutos, você vai ser igual a Deus. Aí quando Eva recebeu esse entendimento entrou nela, aí brotou a vontade de comer o fruto. E aí ela foi lá, comeu, e aí depois Satanás usou ela como instrumento de tentação para fazer. Aí Adão acabou caindo também, morreu, Satanás entrou neles, e agora eles estavam desligados de Deus. E só voltaram a ser, o ser humano voltou a ser religado com Deus novamente quando Yahushua veio e consumou a obra da cruz e nos enviou o Espírito Santo. Agora nós podemos, em oração, conversar com o Senhor para que Ele venha nos instruir o caminho que agrada a Ele. E assim nós estamos andando na vida eterna, quando você obedece o Espírito Santo e a palavra de Deus. A questão é assim também, né? O eterno, ele sempre existiu na eternidade. Mas ele não tinha um reino, mas ele existia na eternidade. Ele é a eternidade. Surgiu no coração dele o desejo de ter um reino. Então ele criou todo o reino dele. E ele criou esse anjo caído. O primeiro anjo que ele criou foi esse. E ele criou todas as hostes de anjos. Tudo estava bem. Esse anjo serviu muito tempo a ele, muito tempo mesmo. Esse anjo, ele é como diz, ele era o portador da luz. Ele levava as mensagens do Eterno para os outros mundos. E o que acontece? Então esse anjo se elevou pela grandeza que ele tinha lá, de ser uma pessoa abaixo do Eterno. E ele veio com essa ideia que o irmão já contou, dele ter o reino da ciência do bem e do mal. Que isso foi por causa da desobediência dele ir lá entrar num buraco que não podia observar aquilo. Que ali era um teste de fidelidade aos anjos. Porque o Eterno não fez os anjos como robôs. É unicamente projetado para obedecer ele. Mas os anjos tinham livre-arbítrio e consciência. E ele deixou um local assim que era como um alerta de um teste de fidelidade. Aonde aquele local representava as trevas. Mas não que necessariamente eles precisassem ir lá fazer o quê? Já foi alertado para eles que haveria uma separação entre a luz e as trevas. E eles foram criados para a luz. Eles não tinham que ir lá naquele teste que já se dizia fidelidade. O que eles queriam ir atrás de uma infidelidade, serem infiéis ao Eterno. Mas o Eterno também não proibiu que alguém fosse lá, apenas era um teste. Ele queria que as criaturas dele fossem livres e servissem a ele por amor e gratidão, não por serem presos e dominados por ele. E tudo foi bem, muito tempo, até que esse anjo resolveu passar por lá e observar o que tinha lá dentro. Então esse anjo desobedeceu o Eterno nessa questão aí. E nessa desobediência surgiu nele essa ideia de um reino, que é o reino da ciência do bem e do mal. E quando surgiu nele essa ideia do reino da ciência do bem e do mal, ele começou uma contaminação no reino do Eterno, colocando os seres angelicais contra o Eterno, falando mal do Eterno. Porque até então, por muito tempo, ele viveu no reino, ele foi feliz com o Eterno, andou com o Eterno, não teve problema nenhum, serviu o Eterno muito bem. Mas, de repente, surgiu essa rebeldia nele, ir lá observar o que não devia e ainda querer agora um reino para ele. E o que acontece, que eu quero explicar, da parte que o irmão não explicou?
que eu quero explicar é o seguinte: quando surgiu essa ideia nele de querer um reino, o Eterno não concordou, porque o Eterno já sabia. Reino do bem. Não era reino da ciência do bem e do mal. Ele fez o do bem. O anjo queria o da ciência do bem e do mal. Ele não tinha compromisso com esse reino. Ele, como Criador, sabendo de todas as coisas, porque ele queria uma coisa que não era os planos dele, nem tampouco tinha algum motivo para dar certo. Desde quando ia conciliar o bem e o mal? Ou é bem ou é mal. Então o Eterno, na sua infinita sabedoria, entendeu que bem e mal é mal. Então esse anjo veio com essa ideia, que pode conciliar o bem e o mal. Bom, o Eterno, o Criador. O anjo, a criatura. Então, quando a rebelião cresceu e foi muito longe esse negócio lá no céu, conforme o irmão falou que o Eterno se levantou para vir resolver essa questão, o Eterno deu a oportunidade a todos para se arrepender e deixar esse negócio para lá, porque o reino do bem já estava perfeito, não precisava de outro reino. Mas esse anjo, ele se engrandeceu e ele não quis acordo, ele não quis saber. Então, o que o Eterno simplesmente e unicamente fez? Tirou a vida eterna dele. Porque o Eterno não tinha nenhuma obrigação em sustentar o reino dele, algo que o Eterno não queria. O Eterno, a eternidade, o Eterno, a vida eterna. Então, por que ele teria compromisso com algo que ele não queria, que ele sabia que não ia dar certo? Porque ele deixaria esse anjo vir com essa ideia do reino da ciência do bem e do mal, implantar esse reino no reino dele, ele sabendo que não ia dar certo? Por que o Eterno queria um negócio desse? Estragar o reino dele? Criar problema no reino dele? Então esse anjo que serviu a ele o tempo inteiro na eternidade, agora virou um problema, se virou contra ele, queria criar um problema no reino dele? Então como é que ele resolveu toda essa situação? Tirou a vida dele. A vida eterna não é do Eterno? Não é o Eterno que é o Eterno? Não é o Eterno Criador? Então ele tirou a vida eterna dele. Quando o Eterno tirou a vida eterna dele, ele morreu. Acabou a vida eterna para ele. E todos que acompanharam ele nesse mesmo plano e insistiram nessa ideia do novo reino, todos morreram, porque a vida eterna é do Eterno. E o Eterno não tinha compromisso com o reino da ciência do bem e do mal, e nem ia sustentar um reino que ele não tinha compromisso, e nem tampouco queria. Porque pelo próprio nome já está dizendo, problema, confusão, bem e mal. Quem ia sustentar isso? O Eterno ia sustentar o bem e o mal? Não. O anjo, antes de cair, tinha condição de sustentar o bem e o mal? Não. Porque ele não é criador, ele não era criador. Então ele traria um reino para o Eterno sustentar, uma ideia dele. Não era criador, não tinha poder, não podia criar nada. Como ele sustentaria um reino? Como? Então ele traria um reino para substituir o reino do Eterno, para o Eterno sustentar esse problema, para o Eterno aceitar esse problema. Por que o Eterno queria problema? Por que o Eterno queria um reino problemático? Para ele ter problema? Desde quando ele estava na eternidade, sozinho, por que ele traria um reino problemático para ele ter problema? Quando ele quis ter um reino, foi para ter um problema? Ou para ter amigos, para ter filhos, para ter companhia, para ter os anjos para estar com ele? Então ele não criou um problema, ele não criou um reino problemático. Então foi o reino do bem, só existia o bem. Então quem que achou que o bem não era o suficiente, que o bem não estava completo, que o bem faltava alguma coisa? Quem se inquietou com o bem? O anjo. O anjo que andou muito bem nos seus caminhos, de repente não achou mais graça nenhuma no bem, não conformava mais com o bem, não agradava mais do bem. Então agora ele queria o reino da ciência do bem e do mal. Por que o Eterno aceitaria esse problema para ele resolver? Por quê?
O Eterno trouxe um reino, uma hostes angelicais para ele, ou ele traria um problema eterno para ele? Não, o Eterno não queria problema, nem trouxe problema, e nem causou problema na vida de ninguém. O problema foi unicamente esse anjo, que não chegou um tempo que ele não gostava mais da forma como funcionava o reino do Eterno. Então ele veio com esse ideal desse reino da ciência do bem e do mal. E o Eterno não concordou, o Eterno não queria, porque o Eterno não viu um reino, ele viu um problema. E ele não queria problema, nem sustentar problema que o anjo trouxe para ele. Porque o anjo não tinha poder, não era criador. Então, para que ele trazia esse problema? Para quem? Ele poderia governar esse reino? Ele poderia? Não, ele não poderia. Ele ia trazer um problema para o Eterno. Porque o problema que tivesse no reino dele, o Eterno que ia resolver. Ele traria o reino da ciência do bem e do mal, mas o problema que acontecesse lá, ele poderia resolver? Ele é criador? Ele tem poder? Até o que ele sabia, foi o Eterno que ensinou. Como ele tinha capacidade para ter um reino, para governar, como? Ainda numa questão de uma divisão, bem e mal. Bom, ele traria um problema para o Eterno. Esse reino dele seria um problema para o Eterno e destruir o reino do Eterno, o reino do bem. Então o Eterno não concordou, não aceitou, porque não viu que ia dar resultado bom nisso, ia ser um problema e uma destruição para o reino do Eterno. Então o Eterno não concordou. Chamou ele para um acordo e os seus 10 ministros. Mas eles não concordaram. Então o que é que o Eterno fez? Ele não é a vida eterna? Ele não é o Criador? Não foi ele que criou eles e deu vida eterna para eles? Na forma de vida, com o Eterno. Não vida sem o Eterno. Então o Eterno foi e tirou a vida eterna deles. A vida eterna com o Eterno. Porque o que eles têm agora não é vida eterna, é morte eterna. Então, desde quando a vida eterna do Eterno saiu deles, eles morreram. O Eterno não tem culpa da morte deles, nem participação na morte deles. O Eterno simplesmente fez uma separação, se limpou deles, que não estavam felizes e nem satisfeitos com o reino do Eterno. E o que aconteceu com eles depois da morte deles? Eles foram lá no jardim roubar o reino de Adão e Eva, e o Eterno impediu que eles fossem lá comer da árvore da vida, para o reino deles ser implantado eternamente. Então o Eterno impediu. Ele não teve para onde ir, ele não teve o que fazer, ele veio implantar o reino dele aqui nesse mundo. Então aqui é o reino da ciência do bem e do mal. E muitos anjos participaram dessa rebelião. Todos que nasceram aqui na terra são os participantes dessa rebelião. Mas quando o Eterno foi fazer um concerto para eles se arrependerem e ter um reconhecimento do caminho que eles estavam indo, muitos anjos se arrependeram, que seriam os anjos que nasceriam no jardim através de Adão e Eva, e terminaram nascendo nesse mundo por causa da morte de Adão e Eva, e anjos que morreram, que o Pai tirou a vida eterna deles, que eles também nascem aqui nesse mundo em um corpo de carne, e que eles também estão aqui nesse mundo em formas espirituais, em espírito, aonde ninguém vê eles, mas eles estão. Pessoas que têm olhos espirituais abertos conseguem ver o mundo espiritual, conseguem ver eles, os que chamam demônios. E os que nascem em corpo de carne, todo mundo vê, mas ninguém sabe, porque não tem diferença de uma pessoa normal no corpo. A única diferença é que aquele corpo não tem alma, não tem consciência, tem um demônio lá dentro daquele corpo. E o anjo arrependido tem alma,
e consciência, que é a alma vivente, quando o Eterno fez lá no jardim, que ia nascer todos através de Adão e Eva. Então, assim foi a queda do anjo caído, assim foi a rebelião dele. E o costume dele dizer por aí é que ele é injustiçado, que o Eterno injustiçou ele. Não, o Eterno não injustiçou ele. Ele que foi um ingrato, um mal agradecido. E porque o Eterno confiou muitas informações a ele, muito conhecimento a ele, muita sabedoria a ele, e colocou ele como à direita do Eterno. O Eterno, o Rei. Ele em segundo lugar, abaixo do Rei. Ele queria mais do que, além do que ele já tinha. O que mais ele queria? Por que ele teve que se elevar? Por que ele teve que desejar mais? Por que ele quis ser tão grande, além do que já era? A ponto de desejar roubar o trono do Eterno. Então, como é que ele pode sair por aí, se justificando, dizendo que foi injustiçado? Quem queria roubar quem? Quem queria? Como que um filho quer roubar o seu próprio pai? Como? O que é do pai não é do filho? Que filho é esse? Quando vocês vê por aí um filho que mata o pai para roubar o que o pai tem, mata o pai para ficar com o que o pai tem, isso é uma característica dele. Porque ele agiu assim lá em cima, com o pai dele. Mas como o pai dele é a vida eterna, é eterno, não tinha como morrer, não tinha como ser destruído, tem poder sobre ele, quem morreu foi ele. Então ele não foi injustiçado em lugar algum, em situação alguma. Ele quis destruir o reino do Pai. Ele foi quem causou a rebelião lá em cima. Ele foi o problema lá em cima. Ele foi o problema do reino. Ele criou o problema no reino. Ele queria usurpar do trono do Eterno, roubar o trono do seu próprio pai. O Eterno criou Satanás, como vocês dizem por aí. Os anjos caídos. O Eterno foi o criador de todos os anjos. Mas o Eterno não criou ele para ser demônio, para ser um anjo caído. Não criou ele para se rebelar contra o Eterno, seu próprio pai. O Eterno não criou ele nessas condições. Não criou ele para um dia querer roubar o trono do Pai. O Eterno não criou ele para agir de tal forma, agir de tal modo. Como que pode? Querer roubar o seu próprio pai? O reino do seu pai? Vocês não já observaram nessas monarquias antigas? Como é que eles lutavam pelo reino? Um matava o outro pelo reino? Foi ele, é ele que é assim. Lá ele não conseguiu matar ninguém. Lá ele saiu morto. Porque o Eterno tem a vida eterna. Tirou a vida eterna dele. Na condição de eterno, a vida eterna no reino. Porque a vida eterna dele agora é a morte, lago de fogo. Então, quando ele veio aqui para a terra, nessa questão de reinar, de sentar num trono ali, ser um rei, ser um faraó, a família não tinha regra, não. A família não tinha lei, não. Matava a mãe, matava a filha, matava o irmão, matava qualquer um que entrasse no caminho do trono. Porque qualquer um queria ser rei, qualquer um queria herdar aquele trono. Esse negócio de dinastia, quando fala por aí. Então, filho morreu, mãe morreu, pai morreu, porque aquele que ia herdar aquele trono não deixava ninguém sentar naquele trono. Matava qualquer um que passasse na frente do trono. Então, esse negócio de sair matando, igual na monarquia antigamente, ele trouxe esse negócio para cá.
de herdar o trono à custa de sangue. Ele trouxe. Mas quando Yahushua veio, destronizou ele. Ele não tem mais trono por aqui, para, à custa de sangue, um sentar naquele trono. Ele hoje tem as suas guerras, o poder. Um quer ser mais poderoso que o outro, quer estar acima do outro. Então, tudo que vocês vê por aí é ele. Isso começou lá em cima. Não foi aqui na terra que ele ficou assim, não. Isso foi de lá. De lá. Que ele queria roubar o trono do pai. Aqui na terra, pais morreram. Pais morreram para filho herdar o seu trono. Pais morreram para filho herdar a sua riqueza, herdar a sua fortuna. Mas lá não, lá foi diferente. Lá o eterno é a vida eterna. Quem morreu foi ele. Então ele não foi injustiçado em lugar nenhum. Ele causou a própria morte dele. E não só dele, como de todos os anjos que acompanharam ele. E o Eterno alerta a todos os anjos arrependidos. Eles vão causar a morte de vocês também. Ele é um matador. Ele é um destruidor. Ele mata qualquer um que ficar no caminho dele. A morte dele é o lago de fogo. Enquanto ele estiver em espírito pela terra, eles estão mortos espiritualmente. Mas quando eles forem para o lago de fogo, aí lá eles estarão mortos de verdade, porque lá é a prisão eterna deles. O lago de fogo. Então o Eterno alerta a vocês, anjos arrependidos. Vocês ficaram no caminho deles. Hoje eles matam levando para o lago de fogo. Então vocês, anjo arrependido, ouvindo essa história do Eterno, como aconteceu a rebelião lá em cima. Ele não foi injustiçado. Ele foi um aproveitador, um oportunista, e queria destruir o reino do Eterno e roubar o trono do Eterno. Foi isso que ele queria. Então resultou no Eterno tirar a vida dele e ele morrer. Tirar a vida eterna dele e ele morrer. Agora ele não tem mais vida eterna. Ele tem morte eterna, que é o lago de fogo, onde ele vai ser lançado. Então o Eterno alerta a vocês, anjo arrependido. Vocês obedeceram ele lá, vocês seguiram ele lá. Mas lá vocês arrependeram. Aqui na terra, vocês continuar seguindo ele, ele vai matar vocês. Vai levar todos vocês para o lago de fogo. Porque ele não tem nada a oferecer a vocês. Unicamente o lago de fogo. E o Eterno avisa vocês. Para vocês ficarem atentos ao anjo caído, seus 10 ministros e todos os anjos caídos que nasceram nessa terra, que estão em um corpo de carne. Então vocês afastem de pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Vocês afastem de pessoas que falam mal do Eterno. Afaste de quem fala mal do Eterno, de quem fala mal da palavra do Eterno e de quem não aceita a palavra do Eterno. Vocês afastem dessas pessoas. Elas são anjos caídos e elas vão para o lago de fogo. Elas não têm salvação, elas não têm vida eterna, porque elas morreram lá, quando o Eterno tirou a vida de todos eles. Porque eles não se arrependeram, porque eles foram tão injustiçados que o Eterno ainda chamou eles para uma reconciliação, para um arrependimento. Foram eles que não quiseram. Então o Eterno não praticou nenhuma injustiça contra eles. Foram eles que escolheram a morte. Foram eles que escolheram a morte. Não foi o Eterno que quis, foram eles que quiseram. Então vocês ouçam essa história e entendam como aconteceu a rebelião. E não aceite ninguém vir justificar ele, porque agora vocês conhecem a verdade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas.
O comércio dele aqui é tentando convencer os outros anjos. Ele está ali negociando com os anjos. Vou fazer um reino assim, diferente desse reino. Esse era o negócio que ele está falando, referindo aí. É tipo assim, né? Lá ele se sentia preso, né? Ele se sentia preso, o pai era um ditador, eles não tinham liberdade. É. E no caso a liberdade que eles queriam ter aqui era de fazer o mal. Porque essa é a essência do bem e do mal. Quando a gente faz o mal, você vai e paga no mal. Só que no reino do eterno só existe o bem, não tem coisa ruim lá. Aí eles queriam ter essa liberdade de poder fazer o mal também. Praticar o mal. E aí foi onde ele pecou. Porque ele já estava fazendo um mal ali. Ele estava colocando os filhos do eterno contra o próprio pai. E aí Deus se levantou e jogou ele lá de cima, aqui para a terra. E na realidade o Satanás, mesmo que ele querendo fazer o bem, não consegue, porque ele não tem Deus dentro dele. Só quem tem o bem é Deus. Aqui ainda tem um pouco de bem aqui, porque o Espírito Santo está aqui. Mas quando o Espírito Santo sai daqui é só mal mesmo. É a característica dele. Quando eles foram mortos, que eles decidiram a morte, que Adão entregou o reino para eles continuaram lá, criando problema para o Eterno. Eles continuaram naquela condição de que eles ainda tinham oportunidade, ainda tinham chance de ficar com o reino. Então, o Eterno falou para Adão e Eva que ele mesmo viria nessa terra resolver essa situação que Adão e Eva causou, morrendo e entregando o reino para eles. Então, o Eterno ofereceram aquele cordeirinho lá ao Eterno, e aquele cordeirinho representava a vinda do Eterno nessa terra. Então, Adão e Eva, eles tinham que ter esse memorial de oferecer aquele sacrifício ao Eterno do cordeirinho. E todas as pessoas que ouviam a história de Adão e Eva, do único Deus, o Criador, que era pai de Adão e Eva, e contou toda a história do jardim, da queda, porque na antiguidade pessoas ouviram Adão e Eva contar essa história. Isso não é apenas uma história que está escrita nas Escrituras, mas as pessoas que viveram no tempo de Adão e Eva ouviam do próprio Adão, da própria Eva, ouviam dos filhos de Adão e Eva, e todos que aceitavam a história de Adão e Eva, que o pai vinha para resolver a questão da morte deles, que o caso é a morte espiritual. Essa pessoa que acreditava, ela também passava a fazer o sacrifício, que era um memorial da vinda do Eterno para resolver a situação. Assim, aí depois teve a questão da rebelião de Caim, matar o irmão, Caim passar a ser o primeiro adorador de Satanás, que adorava o sol. Aí depois veio aquela questão dos anjos que desceram na terra para ter caso com as filhas de Caim. E foi só ficando pior a situação do que já estava. Então, todo esse período aí foi só confusão, só perturbação, e o povo do Eterno, e as pessoas afastando do Eterno, e as pessoas não tinham mais a história de Adão e Eva, e foi distanciando a situação, e foi ficando tudo mais trevas, o mundo foi ficando cada vez mais trevas. Então, eram poucas as pessoas que sabiam do sacrifício, que conhecia a história de Adão e Eva, e ainda era temente ao Senhor e obediente ao Senhor por fazer o sacrifício. Então nós temos conhecimento de Noé, aí depois de Noé teve o dilúvio, toda aquela situação, aí depois nós temos o conhecimento de Abraão, aí de Abraão o Eterno chamou Abraão, de Abraão gerar uma nação. Aí o que acontece? Quando veio a nação de Abraão, aí o Eterno se revelou como o único Deus, que era o Deus de Israel. Então a única nação na terra, o único povo no mundo que conhecia o Deus único era o povo de Abraão. O pai, através dos salmos, através de Moisés, através dos profetas, já vinha alertando sobre a vinda dele, já vinha falando que ele vinha aqui na terra resolver essa causa da morte espiritual de Adão e Eva, que consequentemente os filhos de Adão e Eva também todos estavam mortos espiritual. A morte espiritual era o Satanás nos corpos das pessoas. Então, essa situação teria que ser resolvida e o Eterno viria resolver,
Então já foi anunciada pelos profetas, por Moisés, pelos Salmos, que ele viria. E Satanás fazia de tudo para destruir o povo de Israel, para acabar com a nação de Israel, para a promessa do Eterno não se cumprir, para Yahushua não vir. Mas o Eterno, como podia, com o seu poder, ele resolvia a situação, não deixava o seu povo ser eliminado da face da terra, porque a sua palavra tinha que se cumprir. Se ele não viesse, como que ele resgataria o seu reino de volta e como que nós seríamos salvos e libertos do Satanás? E, consequência dessa situação, ele criou o seu de Abraão, onde aqueles que reconheciam ele como o único Deus, quando deixava essa vida, no caso morria, ia para o seu de Abraão. E assim o pai foi tratando, o pai foi levando e foi resolvendo a situação, através dos profetas, lá liderando o povo dele, através de Moisés, através dos juízes, dos reis, como ele podia se manifestar na terra para cuidar do povo dele, para manter o povo dele vivo, manter o povo dele puro, santo, servindo ao único Deus, porque o povo dele não podia se misturar com os deuses e servir a deuses estranhos. Então o pai conservava o povo dele na presença dele, guardava o povo dele santo, separado, por servir o único Deus vivo, porque o resto eram os demônios que ele servia na terra. Então o único Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os outros eram demônios que o pessoal servia, as outras nações. E o único era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já está dizendo, os grandes homens que ele chamou no passado, que ele se manifestou na vida desses homens. Primeiro de Abraão, depois do filho dele, Isaac, depois de Jacó. E assim foi conhecido o Deus único, o Deus vivo. E nessa caminhada, o Eterno foi preservando o povo dele, preservando. O povo dele sempre no caminho, servindo ele como único Deus. Quando o pessoal se rebelava, tinha uns problemas, tinha umas questões lá, o pai limpava eles de novo, separava de tudo, eles continuavam no caminho. E nessa situação veio Yahushua. Então, quando Yahushua veio, o povo de Deus já estava naquela situação lá, perdidos, não sabia nem para que lado ia. Apenas falava que era filho de Abraão e tinha a lei de Moisés, mas eles não tinham mais nada a ver com o Eterno. Estava tão perdido que não sabia mais nem porque estava falando aquelas coisas. Porque já estava misturado com muitas coisas. Não reconheceram Yahushua, não sabiam nem que Yahushua era o filho do Eterno. Aí mataram Yahushua, aquela situação toda. Mas Yahushua deixou o recado que ele veio dar, deixou a palavra, veio o Espírito Santo e tudo foi resolvido. Porque Yahushua morreu, ressuscitou, foi lá, venceu Satanás, derrotou ele, trouxe a palavra para, através da palavra, a gente reviver da condição de mortos para voltar para o Eterno. Então, quando Yahushua morreu e ressuscitou, Yahushua foi lá para o reino, e quando Yahushua chegou lá no reino, aí os demônios viram que eles estavam derrotados, porque a questão foi o seguinte: quando Yahushua veio na terra, quem matou Yahushua através dos judeus foram os demônios que fizeram aquilo com ele, porque aquele povo ali estava tudo endemoniado, não tinha mais nada a ver com Deus aquele povo. Então os demônios naquele povo ali mataram Yahushua. E qual era o propósito deles naquela morte de Yahushua? Eles queriam que Yahushua, tipo aquela questão, pagar o mal com o mal, porque o reino do Eterno é o reino do bem. Então Yahushua veio, morreu aquela morte horrível e cruel. O que eles esperavam que Yahushua fizesse? O mal. Yahushua não fez. Mesmo morrendo, foi provado que o reino do Eterno é bom. E Yahushua não se manifestou de forma alguma fazendo mal na terra. Nem quando estava passando por aquela situação horrível, ele não se manifestou de forma alguma fazendo mal, pagando mal com o mal. Nem em uma palavra ele falou de forma mal com mal. Então foi provado que a natureza do Eterno é boa, o reino do Eterno é bom, porque ele veio aqui e provou que o reino dele é bom, a natureza dele é boa. Porque na hora que a pessoa vai revelar a sua natureza, se ela é boa ou má, é na hora que acontece o mal com ela. Então, Yahushua não foi só um mal que aconteceu com ele, a vida inteira dele era de perseguição. Ele teve muitas oportunidades para revelar a natureza má, mas ele não tem natureza má. A natureza dele é boa, o reino do Eterno é bom, a natureza do Eterno é boa. Então foi provado em Yahushua que o reino do Eterno é bom, a natureza dele é boa.
porque não se manifestou em momento algum, em sentido algum, algo mal na natureza do Eterno. Então, foi provado que o reino do Eterno é bom e o reino da ciência do bem e do mal era algo assim para destruir o reino do Eterno, porque não tem condição de unir o bem e o mal. Não tem a mínima possibilidade. Ou é bem ou é mal. Então, quando foi provado que o reino do Eterno é bom, e ainda também os demônios mataram Yahushua injustamente, Yahushua não fez nada para morrer, morreu como inocente. Então, diante do tribunal do universo, diante de anjos, diante de demônios, diante de tudo que tivesse olho para ver, foi provado que o reino do Eterno é bom, foi provado que a natureza do Eterno é boa, foi provado que Yahushua morreu injustamente, foi provado que Yahushua morreu inocentemente, e foi provado que Satanás é mau, Satanás é ruim, Satanás é perverso, Satanás é cruel, o anjo caído. Foi tudo provado no mundo espiritual. Então ele foi julgado e condenado ao lago de fogo, pela maldade e crueldade dele que fez com Yahushua, sem Yahushua fazer nada com ele. Apenas aquela parábola que diz que mataria o filho e herdaria o reino. Aquela parábola que diz que mandou lá o profeta, eles apedrejaram uns, mataram os outros, aí depois mandou o filho. Aí eles falaram, agora a gente mata o filho que a gente fica herdeiro de tudo. Mas eles se deram mal, porque ali era o Eterno naquele corpo. Quem pode matar o Eterno? Então, Yahushua ressuscitou. Quando Yahushua ressuscitou, foi a derrota deles. Eles não mataram o filho e nem puderam herdar o reino, porque era o Eterno naquele corpo. Ninguém pode matar o Eterno. Então, o Eterno ressuscitou aquele corpo. E aí foi a derrota e o fracasso deles. Então, Yahushua foi para o reino. Quando Yahushua chegou lá no reino, eles não tinham mais direito nenhum para ficar lá. O Eterno conquistou o reino de volta. E, consequentemente, os anjos arrependidos de volta. E eles foram expulsos do céu, expulsos. Houve uma guerra, uma batalha muito, muito travada. E eles foram expulsos de lá. A palavra até fala sobre o anjo Miguel. A guerra foi travada com eles. Limpou o céu deles, expulsou todos eles de lá. E o reino do Eterno, reino do bem, e acabou o mal, a ameaça do mal. Então, o que acontece agora? Acontece que o reino do Eterno está livre de Satanás e dos demônios, está livre do anjo caído e dos demônios. O que acontece agora na terra? Então ficou os anjos arrependidos, ficou a palavra e o Espírito Santo. Para pela palavra, os anjos arrependidos, vim conhecer toda a história, vim saber toda a verdade, para pelo Espírito Santo, abrindo a palavra, abrindo o entendimento, vim ser esclarecido, porque não importa como a palavra está cortada, não importa como está, do jeito que o anjo caído resolveu fazer. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e guiará a toda a verdade. Então, desde quando vem ler as Escrituras, o Espírito Santo cuida do resto, de abrir os olhos espirituais, abrir o entendimento, abrir a palavra e fazer entender o necessário para voltar para a vida eterna e para reviver a alma morta, para voltar para o Eterno. Então, o que o anjo caído fez? O anjo caído pegou a palavra, cortou em pedaço, transformou em um livro e levou a palavra para um grupo de pessoas chamada evangélico e transformou a palavra em uma religião. Isso começou na Igreja Católica, depois foi para a Igreja Evangélica e transformou a palavra do Eterno em um livro religioso, aonde só eles têm direito à palavra, só eles é para ler a palavra, só eles têm salvação lendo a palavra, aonde eles têm o local de ler a palavra. Então o anjo caído fez que colocassem a palavra do Eterno em um local fechado, em um local controlado, manipulado, dominado, aonde ele levantou aqueles homens que eles dizem preparados, capacitados para ler a palavra, aonde aqueles homens foram estudar em faculdades de teologia, fazer cursos teólogos,
Aí essas pessoas que chamam de teólogos, elas são as preparadas e as capacitadas. Então elas vêm ler a palavra nesses locais fechados, aonde só ali tem salvação, só ali existe um Salvador, só ali resolve o problema da salvação. E onde só ali tem salvação, aonde só ali resolve o problema da salvação, é onde o anjo caído se passa por Deus e se passa por Jesus. Então ninguém vai ser salvo nesses locais. Fechado, trancado, aonde levaram a palavra e transformaram em um livro religioso. Ali não vai haver salvação, porque ali não tem o Espírito Santo. Ali tem o anjo caído, ali tem os seus ministros e ali tem interpretação da palavra. Porque a palavra para o anjo caído e seus ministros é um livro fechado, é um livro selado. Então, o anjo caído e seus ministros não têm luz, não têm entendimento da palavra. O Pai fechou o entendimento da palavra para eles. Eles não têm possibilidade, eles não têm capacidade para entender a palavra, porque o Pai fechou a palavra para eles. Então, eles têm os que interpretam a palavra. Então, hoje vocês estão sabendo exatamente tudo do que se trata. Ele se passa por Jesus, ele se passa por Deus, e ele trouxe as faculdades de teologia, ele trouxe os teólogos, e ele trouxe os cursos de teologia, para que as pessoas, através desses cursos, recebam diplomas para estar dentro desses locais fechados, aonde a Bíblia se torna uma privacidade deles, que está trancado lá no comando deles, no domínio deles, no poder deles, aonde eles dizem que a salvação está lá. Esses teólogos, eles não têm o Espírito Santo, eles não têm entendimento da palavra, porque a maior parte deles são anjos caídos. Para os anjos caídos, a palavra é fechada. Para o próprio anjo caído, a palavra é fechada. É um livro selado para eles. Então, por eles não terem entendimento da palavra, eles trazem a interpretação. É por isso que nos debates deles, cada um tem a sua interpretação. E eles não chegam a lugar algum, a esclarecimento nenhum. Um discorda do outro, e ninguém concorda com ninguém. Porque interpretação, cada um tem a sua. Então, esse é o motivo da interpretação deles. A palavra ser um livro fechado, selado para eles. E esse é o motivo deles entrar em contradição e deles discordar um do outro. A interpretação deles sempre vai dar errado. Nunca um vai estar de acordo com o outro, porque não é o Espírito Santo e a maior parte desses teólogos são anjos caídos. Os mais importantes, os mais famosos, os mais estudiosos, os que fizeram livros, os escritores, anjos caídos. Então, aqui está o resumo dessa caminhada de Adão e Eva até os tempos de hoje. Como foi contado, para que vocês entendam o caminho que vocês estão trilhando, o caminho que vocês estão andando e aonde vai dar esse caminho. Se vocês estão trilhando com os anjos caídos, naquele local fechado, aonde a Bíblia é uma religião, aonde a palavra não é para ser praticada, não é para ser obedecida, não é para serem obedientes à palavra. Se vocês estão nesse caminho aí, esse caminho é caminho de morte. Esse caminho é caminho de lago de fogo. Então, o que o Eterno diz a vocês? O caminho é as Escrituras Sagradas, o caminho é o Espírito Santo, o caminho é a obediência à palavra. E agora mais dois caminhos que o Eterno mostra. O canal Espírito Santo ministra e o canal azeite na lâmpada. Então, se vocês quiserem o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, é esse caminho que o Eterno fala para vocês. Caso contrário, o outro caminho é de morte. Vocês não continuem nesse caminho. Vocês não queiram pagar por eles, vocês não queiram pagar com eles, vocês não queiram receber o que eles vão receber. Vocês não queiram receber o mesmo pagamento que eles vão receber. Não queiram estar com eles, nem no lugar deles. Nem o que vai acontecer a eles, acontecer a vocês. Anjos arrependidos. E naquela parábola que a Ruxa fala
sobre o joio e o grão de trigo, os joios são esses daí, os anjos caídos. Eles estão aí no meio dos anjos arrependidos, enganando os anjos arrependidos para que eles não voltem para o reino do eterno. Porque os anjos caídos não têm mais perdão. Eles tiveram a chance de pedir perdão, mas recusaram. E esses anjos caídos também são chamados de nicolaítas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Essa formosura aqui era a inteligência dele, a sabedoria dele. Aí, com essa ideia aí, que é esse resplendor dele, essa ideia, foi aí onde ele se sujou. Aí foi aí onde ele caiu. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Que aqui foi quando o Senhor deu a sentença, né? Porque ele deu a chance de perdão lá. E aí quando eles não quis o perdão, continuou ainda insistindo no erro de cobiçar o reino do Pai, aí o Pai tirou a vida eterna dele. Aí ele se tornou essa cinza, o pó que não tem mais vida eterna. A vida eterna dele agora vai ser no lago de fogo, não vai ser mais no reino do Pai. Que aqui também está referindo quando Yahushua veio e pisou nele. Aí todos que descem lá, conhecem ele de cara a cara lá. Aí vê ele, que ele não é mais nada. Aí fica até admirado vendo ele. Ele foi e já não é. Foi, já não é. É um poço de lama. E vai à perdição. Aí quando a pessoa morre e sai desse corpo aqui, que chega lá e vê ele. Aí fica admirado. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Que já está determinado, ele já está julgado e condenado. E assim como ele está condenado e ele sabe disso, ele quer também condenar os anjos arrependidos juntamente com ele. Por isso que o Senhor veio para avisar que ele está chegando, que ele vai mandar Satanás para o lago de fogo, e quem estiver junto com Satanás vai cair na mesma sentença. Fala assim, todos que te conhecem, né, entre os povos estão espantados de ti, né? Quer dizer, quando aconteceu lá a rebelião, que todos aqueles anjos que não se arrependeram, que também morreram juntamente com ele, eles não ficaram admirados? E agora? O que ele podia fazer para reverter a situação? Viram que ele não era nada, não podia nada, e eles apenas entraram numa situação horrível, que não tinha mais volta, a morte. Eles viram lá que ele estava reinando. Aí quando vem Yahushua, vai lá um homem para eles, como fosse um homem comum. Foi lá e derrotou ele. Aí os outros anjos lá, que eram os demônios lá, falou, nossa, ficou admirado. Acabou. Virou nada. E também na questão dos anjos lá, caído, né? Que não ficaram tudo do lado dele. Uhum. E depois? Então, E depois que tirou a vida eterna deles? E depois? E ele não pôde fazer nada, ele não fez nada contra o eterno. E agora? Que futuro eles tiveram seguindo esse anjo caído? Para morrer também com ele. Que futuro eles tiveram? profanaste os teus santuários. Uhum. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo. Foi Yahushua lá? Uhum. Então que no caso falou, né? Eu fiz sair de meio de ti um fogo. Não foi dos humanos que saiu Yahushua, né? No caso da Maria, né? E aí, aqui no próprio reino dele, Deus trouxe Yahushua, e aqui, pelo pecado na carne, o pecado foi condenado. Yahushua veio na nossa semelhança e venceu ele e condenou ele, porque ele fez uma injustiça matando o inocente. E quando ele fez isso, ele condenou-se a si mesmo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Sidom aqui é o povo que está acoloiado com Satanás, que está servindo a ele.
Porque Sidom aqui foi a terra onde estava Jezabel lá e tinha o povo de Israel. E aí aconteceu todo aquele caso lá, né? Que o povo ficava servindo a Baal, sendo que tinha o Deus verdadeiro para ele servir. Então o povo tá achando que tá servindo a Deus, mas não, tá servindo a Satanás. E aí Deus vai ter que fazer a mesma coisa que ele fez no Monte Carmelo, mostrar quem é o verdadeiro Deus. E isso vai acontecer quando acontecer o arrebatamento. Aí o povo vai ver que não estava servindo a verdadeiro Deus, estava servindo a Satanás, Samael, o anjo caído. Porque se fosse o verdadeiro Deus, ele não tinha ficado. Ficou porque não era o verdadeiro Deus. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os transpassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Então, o povo aqui vai saber que só o Senhor Deus, o Altíssimo, é o Senhor, porque a situação vai ser tão crítica, tão alarmante. Horrível. A situação vai ser tão alarmante, vai ser tão horrível que nessa hora aqui, dinheiro não vai livrar, policial, médico, nada. A única coisa que vai passar pela cabeça dela que vai livrar ela é só o Senhor Deus. É só nessa hora que as pessoas vão se lembrar de Deus. O Altíssimo, né? Ainda que ela tenha uma mala de dinheiro ali, ela vai olhar pro dinheiro e vai ver. Esse dinheiro não vai me ajudar. Eu tô cercada de demônios. Só Deus agora para me libertar. Só o Altíssimo. Mas ele vai libertar como? Dando a vida. A pessoa vai ter que estar aqui no canal Azeite na Lâmpada, receber do entendimento verdadeiro, se encher da palavra, e aí a palavra de Deus vai fortificar ela para quando acontecer o momento de dar a vida, ela consiga passar por toda a tortura e vai conseguir sem negar o nome de Yahushua, depois vai ser salva, né? Ela vai ser limpa. Deus vai limpar a alma dela pisando em cima, né? Vai esmagar essa pessoa e dela vai sair só o que é importante, que no caso é a alma dela, totalmente limpa de Satanás. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam. E saberão que eu sou o Senhor. Então, assim que essa pessoa der a sua vida por amor a Yahushua, e é claro que a palavra de Deus tem que estar no coração dela, porque é só a palavra de Deus que vai dar a capacidade da pessoa conseguir suportar a dor e morrer por ele. A pessoa que não tiver a palavra de Deus, a pessoa que não tiver o entendimento de dar a vida, que contém aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, ela não vai conseguir. Ela vai acabar negando o nome de Yahushua. Porque não é a pessoa pela sua própria força que vai conseguir passar pela dor, é a palavra de Deus que vai fortificar ela. E assim que ela conseguir passar pela dor, ela nunca mais vai ter espinho, nunca mais vai ter nada que cause dor nela. Porque agora ela está lá limpa de toda a iniquidade e pecado que vinha do mundo de Satanás. Assim diz o Senhor: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. E essa terra que o povo de Deus, né, que o povo de Deus são os obedientes, e também serão os que vão ser purificados na tribulação, vão herdar a terra. Não esse mundo aqui, mas o reino dos céus. Vamos voltar para casa, voltar para o nosso Pai. E esse aqui também é o dia do juízo, né? Vai congregar todo mundo lá. E no dia do juízo aqui, quando acontecer tudo que é para acontecer, porque a tribulação ela vai durar 3 anos e meio, né? Depois que acabar o tempo, aí a Yahushua vai vir nas nuvens e vai levar todo mundo, menos os anjos caídos e o falso profeta. Vai levar só os anjos arrependidos e também os que acabaram sendo condenados lá para o mar de vidro, onde vai ter o julgamento. E os salvos vão estar lá com o corpo glorificado, com o corpo semelhante ao de Deus, né? Brilhando. E os perdidos que vão estar à esquerda de Deus vão estar com esse corpo de carne aqui, ó, o corpo da vergonha, a nudez. E aí eles vão aparecer lá só para saber o porquê estão indo para o lago de fogo. E aí depois Deus vai lançar eles aqui na terra, porque aqui vai virar o lago de fogo. E aqui queimarão por toda a eternidade. E habitarão nela seguros e edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros.
quando eu executar juízo contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então as casas já estão preparadas, porque as casas não está falando de 4 paredes, as casas são os nossos corpos. Então quando você está obedecendo a palavra de Deus, você está se revestindo da palavra. E aí quando você morrer na situação de dar a sua vida, você vai ser revestido da palavra, vai ganhar um novo corpo, o corpo glorificado. Mas aqueles que negarem o nome de Yahushua serão condenados ao lago de fogo. E essas coisas que esses falsos profetas falam aí, que tem uma casa lá preparada para você, e aquele que trabalhou mais vai ter uma casa maior e o outro uma casa menor, isso daí é mentira. Todo mundo vai receber igual, todo mundo. E essa casa a qual está falando aqui não é casa às 4 paredes. É o nosso corpo, o corpo celestial que Deus preparou para nós lá. Nosso corpo já está lá, o corpo glorificado, o qual vamos ganhar. E depois que ganharmos esse corpo espiritual e formos morar com o nosso Pai lá, cada um pode morar em qualquer casa que tiver lá. Você vai poder escolher a casa onde você quer morar e com quem você quer morar. Não é como eles ensinam aí.